4 horas e 37 minutos aqui no CBN Esporte, segunda edição. O Emerson Santana tá mandando que o Giovanni Augusto não joga amanhã, será poupado para o derby. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, hein? Desde de manhã a gente tem falado aqui, falamos na hora do almoço, daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso, viu, Emerson? O Rony, grande Rony! Rony, um dos melhores operadores de externa que eu já conheci com... Quantos anos, hein, Rony de Globo, hein? O Rony acho que tem plaquetinha de patrimônio da Globo, eu acho. Não é possível, viu, Rony? Grande abraço, obrigado pela companhia, viu, Rony? Vamos falar da Macaca? Bota o hino da Ponte aí, meu caro Bolachinha. Ponte Preta que jogou no sábado, tá descansando e tem o resto da semana para trabalhar pro derby, que é só domingo. Júlio Nascimento. Amigos da CBN, com informações da Ponte Preta, que conseguiu mais uma vitória importante no final de semana. Dentro de casa, a Macaca tem um recorte muito interessante nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Um time com um comportamento muito diferente, né, como tem dito o técnico Hélio dos Anjos, em comparação ao Campeonato Paulista. 3 jogos, empate contra o líder Grêmio na primeira rodada, vitórias importantes contra o CRB e no final de semana contra a equipe do Brusque. Mais uma vez, vitória contando com o gol do Luca. Hoje pela manhã falávamos da dependência do Luca nas vitórias da Ponte, mas nos últimos jogos tem sido uma maior colaboração do que propriamente uma dependência. O Luca que marcou o gol em todas as 4 vitórias da Ponte em 2022 e é certamente uma das grandes apostas para a disputa do derby no próximo final de semana. Inclusive, tem sido essa a grande preocupação da Ponte para projetar o time para o clássico contra o Guarani. A reapresentação amanhã com algumas dúvidas. Inclusive, nós vamos ouvir o Hélio dos Anjos falando sobre isso daqui a pouco. Ele está otimista com relação a alguns jogadores, mas para explicar desde já, a Ponte não perde ninguém para o derby pensando em cartão amarelo, por suspensão. Não tem desfalque por conta disso. Mas, clinicamente, a situação do Arthur, por exemplo, preocupa muito. O Arthur será reavaliado para saber o nível de gravidade da lesão muscular dele. Inclusive, o Jean Carlos vem sendo preparado já para, de repente, ser titular no Clássico. Pode pintar essa novidade na lateral da Ponte, caso o Arthur não reúna condições. Mas será uma novela aí durante essa semana que a gente vai acompanhar, claro, de perto, tentando desvendar e entender a situação clínica do Arthur. Outros 3 jogadores que estão numa situação também de incômodo. O atacante Nicolas saiu sentindo um incômodo muscular também. O Amaral reclamou de dores na panturrilha, não aparentava ser nada muito grave. E também o Ramon Carvalho, que sofreu algumas pancadas ali durante o jogo, deixou a partida também contra o Brusque, mancando, foi substituído pelo Alisson. E é também uma situação que deixou a Ponte em alerta, mas inicialmente não é motivo de preocupação, pensando no clássico contra a equipe do Guarani. A Ponte que está buscando a sua primeira vitória como visitante. Vem embalando nos últimos jogos, principalmente dentro de casa, mas como visitante a Ponte ainda tem decepcionado. Perdeu para o Operário fora de casa, né, uma derrota até mais sofrida em comparação à derrota contra o Vasco, quando a Ponte acabou elogiando a atitude dos jogadores em São Januário. Então é uma semana de trabalho pela frente e representação dos jogadores amanhã pela manhã, já para iniciar os preparativos para o Derby 203 no lado da Macaca. Tá aí, portanto, preparação da Ponte Preta pro derby, né? Pro derby. Já o técnico da Macaca, o Hélio dos Anjos, como disse o Júlio, né? Ele, na coletiva, ele falou, ou evitou falar sobre possíveis reforços devido a lesões na Macaca. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês nunca vão ver eu aqui lamentando a ausência de jogador. Eu não trabalho com 11 jogadores, né? Então eu trabalho com um grupo. Nunca vou lamentar. Eu nunca vou aqui chegar a falar para vocês daqui a pouco uma derrota que eu pedi 4, 5 jogadores no jogo, para o jogo. Eu vou chegar a falar para vocês, não, meu time sentiu a ausência. Não. Eu acho que o treinador que se preza, você entende? Que trabalha com grupo, você não pode nunca falar que a ausência ocasionou problema, porque você está tirando a moral de quem vai estar, né? E se acontecer da gente perder alguns jogadores desses aqui, pode ter certeza que nós vamos estar muito fortes para o próximo jogo. Coincidentemente, é o jogo da vida de todos, e eu mais uma vez falo, né, um privilégio muito grande eu participar desse clássico, né? Acho que eu nem imaginava mais participar de um clássico em Campinas, e todo mundo sabe a tradição. Agora nós vamos estar forte, independente das escolhas. Nós temos escoriações,
mas nós temos uma contusão que tem que ir para exame. A do Arthur tem que ir para exame. As outras duas são escoriações que normalmente, né, daqui a pouco, terça-feira, os jogadores já podem até estar melhor. Se não tiver, nós vamos ter outros do grupo para fazer bem feito o que eles têm feito, o que tem acontecido. Tá aí, portanto, o Hélio dos Anjos falando a respeito de possíveis desfalques, talvez, na equipe da Ponte Preta. Primeiro vamos falar da Ponte Preta, dessa nova Ponte Preta que a gente tem falado, Carlão. Lá no comecinho do campeonato da Série B, primeiro jogo contra o Grêmio, depois a derrota para o Operário, a gente viu uma Ponte Preta muito fragilizada e vinha, né, naquela sequência de um campeonato paulista onde deve ter rebaixamento. Aí, a partir do jogo contra o CRB, e foram 3 jogos seguidos, é uma Ponte Preta totalmente diferente. E a Ponte Preta do sábado, ela mandou no jogo. É uma Ponte Preta do jeito que o torcedor gosta, né? Se tecnicamente o time ainda precisa de muita coisa, a parte de entrega, a parte de luta, meu Deus do céu, é legal de se ver, né? Essa filosofia implementada pelo Hélio dos Anjos. Ele até disse pela manhã que os jogadores compraram a ideia, e isso é interessante, né? Pelo menos a transpiração, que é o mínimo, né, que o torcedor exige, coisa que não aconteceu no Campeonato Paulista. Então, ainda é um time em construção, ainda é um time em evolução, a gente pode dizer assim, com problemas, lógico, mas eu acho que só dessa rapaziada entender o que significa a camisa da Ponte já é um início muito promissor, um início muito legal. Eu acho que independente do que acontecer até no jogo contra o Guarani e daqui pra frente, o torcedor da Ponte, quando ele tem em seus representantes pelo menos a doação, a luta, a entrega, ele perdoa tudo, até derrota pro Guarani, ele perdoa. Porque ele sabe que é uma equipe que tem muitos problemas, mas é uma equipe que está lutando, está se doando, está se entregando, mesmo diante de tantos problemas que vive a entidade hoje, mas é uma Ponte que dá gosto. Se não é um time que tecnicamente é legal de se ver, mas pela entrega, pela transpiração, eu tenho certeza que o torcedor está gostando deste começo da Ponte, ainda com o pezinho no chão, ainda é uma Ponte que primeiro luta por esses 45 pontos, e eu acho que nesse ritmo pode chegar assim, até de uma maneira tranquila, né? E quem sabe, de repente, conseguir algo melhor ou brigar. Eu não acredito, até porque vai chegar a hora de você rodar o elenco. Aliás, já está chegando, né? O Arthur, por exemplo, é dúvida para o jogo de domingo. E aí que surge o problema, porque se o time principal já é um time com algumas limitações técnicas, os reservas então estão um pouquinho abaixo. Agora, com essa filosofia, com essa entrega, já é um caminho muito legal para a Ponte cumprir aí, ou pelo menos fazer uma campanha digna dentro dessa Série B. Tá legal, tá gostoso de ver a doação desses atletas aí em nome da Ponte. Giancarlo, no lugar do Arthur, entrou porque o Arthur contundiu, sentiu no finalzinho do primeiro tempo uma lesão muscular, e sabe que lesão muscular não é de um dia para o outro que se sara. Tem uma semana para recuperar, mas depende do grau de gravidade, não volta. Se for o famoso desconforto, né, aquela beliscadinha, dá para encarar, ainda mais um atleta profissional. Mas da maneira que ele saiu do campo... Agora, se for estiramento mesmo, dificilmente, no mínimo mesmo que seja grau 1. Se for mesmo que seja grau 1, uma semana não volta. É muito difícil, é muito complicado. Então, o torcedor, né, acho que espera pelo menos que tenha sido um desconforto, né? Mas vamos ver como que vai ser. A partir de amanhã a gente começa a ter aí um panorama do que vai ser essa Ponte aí contra o Guarani. O Ramon saiu também com dor numa pancada no tornozelo. Pancada ainda né? Até dá. E o Amaralzinho, né? O grande destaque da Ponte Preta nesses jogos, o Amaralzinho, garoto de 18 anos lá, o físico dele ainda não acompanha os demais. Tá parecendo aquela molecada de Copa São Paulo, né? O que é normal, um garoto de 18 anos é muita entrega, às vezes não dosa, ainda não sabe cortar caminho, né? Não vai pelos atalhos. E até a parte mental, né? Porque, cara, um jogo pro Amaral, ele deve ter um significado gigantesco, né? Porque ele está correndo atrás do pão, né? O famoso lugar ao sol.
Então, psicologicamente, mexe muito com a cabeça de um garoto de 18 anos. E a cãibra, pelo menos das vezes que eu conversei com alguns preparadores físicos, ela tem muito a ver também com a parte mental. Né? Sim. E outro detalhe, né? O Amaral, ele faz parte direta dessa mudança da Ponte Preta. Sem dúvida, eu acho que ele é a cara dessa mudança, né? Um jogador da base, um jogador que tem como característica a luta, a entrega, a transpiração, e são requisitos que o torcedor da Ponte adora. Nossa, o torcedor da Ponte, às vezes eu lembro de uma historinha. Em 97 a Ponte jogou contra o Náutico aqui para garantir o acesso à Série A do Brasileiro. E foi um jogo maluco, 1-1, a Ponte perdeu o Renato Carioca com 10 minutos de jogo, o Náutico precisava vencer, a Ponte saiu na frente, mesmo com um jogador a menos com o Claudinho, o Náutico foi lá e empatou logo na sequência, um jogo maluco, um jogo daquele jeito, que você sabe, da Ponte Preta, um sofrimento danado. E terminou a partida, aquela festa, né, invasão de campo e tal, e tinha o Marcelo Borges, que era o grande cara, né? Está sempre nos ouvindo, seu parceiro Marcelo Borges, e ele sempre foi um jogador muito técnico, muito qualificado. É claro que o torcedor da Ponte gosta, mas ele prefere aquele, né, o brigador, o lutador, o que raspa o bumbum no chão. E tava todo mundo lá embaixo e tal, eu tinha 16 anos, Marcelo Borges, tal. Daqui a pouco chega um torcedor da Ponte e fala assim: grande Marcelo Borges, até carrinho você deu. Eu nem sabia que um dia eu ia encontrar o Marcelo Borges e ser amigo dele, até um companheiro de profissão. Ele olhou pra mim da garota e falou assim: é brincadeira? Eu dou lançamento, eu faço gol de falta, eu faço gol olímpico que ele fez na campanha. O cara vem me parabenizar porque eu dei carrinho. Essa é a Ponte Preta, esse é o torcedor da Ponte. E esse é o que o torcedor gosta de ver. Imagina o Marcelo Borges dando carrinho. Pois é, não dá, né? Pois é. 4h49, a gente vai pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho falar do Guarani, que joga amanhã. CBN Esportes Campinas, segundo.